Olá pessoal, sejam bem-vindos ao conteúdo 6, capítulo 21, treinamento para o desempenho. Quando nós falamos em treinamento, nós temos que relembrar dos princípios do treinamento, que são vários, mas aqui nós vamos falar apenas desses três. Princípio de sobrecarga, que nada mais é do que aplicar um exercício que seja algo um pouco mais difícil, um pouco acima do nível pelo qual o indivíduo está acostumado a fazer. Então, esse princípio de overload, ou princípio de sobrecarga, ele significa o seguinte: você vai propor, você vai aplicar uma atividade física que sobrecarregue os sistemas do organismo para gerar um estresse mínimo necessário para que ele melhore a sua condição em relação a não fazer esse treinamento. Por isso que tem que ser num nível acima do qual o indivíduo está acostumado. Por exemplo, se o indivíduo é carteiro e vai fazer treinamento, ele está acostumado a andar o dia inteiro, chega lá na academia e você coloca ele a 6 por hora na esteira de velocidade durante 15 minutos. Ele já caminha durante o dia 10 quilômetros. Um exemplo, né? É óbvio que esse treino seu não vai gerar o princípio de sobrecarga adequado. Não vai gerar uma sobrecarga adequada, não vai romper o estágio de homeostase e não vai melhorar, portanto, a condição física desse carteiro. Você tem que aplicar o quê? Uma sobrecarga acima daquela que ele está acostumado. Então, para isso, você faz uma avaliação, faz alguns testes, verifica a condição dele e aí, tendo a condição dele, você consegue com mais precisão aplicar esse princípio. Então, por exemplo, você fez um teste lá nele incremental, que a gente comentou em outros capítulos. Por exemplo, aumentou de meio km por hora a cada 1 minuto, tá bom? E aí você vai até a exaustão. Se ele for uma pessoa saudável, isso é feito, é comum. Vamos supor que ele foi até a exaustão e chegou lá em 15 km por hora na exaustão, tá? Então, esse 15 km por hora para ele é 100%. Por quê? Porque provavelmente o seu VO2 máximo vai estar em torno disso, mesmo sem medir, tá? Estou falando aqui uma dica mais prática. Então, 15 km por hora é 100%. Se eu colocar esse cidadão a 50% do máximo dele, 50% de 15 daria 7,5. Se essa pessoa que eu estou falando é uma pessoa que já faz atividade física, vamos pegar esse carteiro como exemplo, um carteiro que anda 10 km por dia, por exemplo, 7,5 para ele, provavelmente 50% para ele é baixo, não vai estar num nível acima do qual ele está acostumado. Então, nesse caso, tem que se trabalhar com um percentual um pouco mais alto. Por exemplo, talvez 70% do máximo. Então, se você fizer a conta aí, 70% de 15 vai dar 10,5. Então, para ele, a intensidade na esteira vai ser de 10,5 km por hora, que isso corresponde a 70% do máximo dele, tá? Então, já estamos falando aqui da individualidade biológica, que é um outro princípio, não está nesse slide, mas é um princípio fundamental também, o princípio da individualidade, por um tempo mínimo necessário. Quanto? Meia hora, 20 minutos, depende muito de cada situação. Tá? Então, esse é o princípio de sobrecarga. Tem que sempre aplicar uma carga do ponto de vista de tudo que é feito, tá bom? Não é só o peso, não tem nada a ver com o peso. Tudo que é feito no treinamento chama-se carga, acima do nível que ele está acostumado. Especificidade. Esse princípio ele é mais importante para quem? Para quem treina para competições específicas ou para trabalhos específicos, tá? E basicamente ele fala o seguinte: tem que ser o treino tem que envolver músculos específicos na atividade. Então, por exemplo, se o indivíduo é um corredor, ele não vai ter que treinar, por exemplo, na água, nadando. Ele não vai pedalar, ele vai correr. Tá? Se ele é nadador, ele não vai correr, ele vai nadar. Então, isso é óbvio, é um princípio, por isso que chama-se princípio, é básico, tem que se trabalhar, não toda hora, evidentemente, há alguns tipos de treinos que são treinos complementares ou que dão apoio, porém, no geral, quando possível, tem que se preocupar com a especificidade. Porém, isso é menos importante para quem treina para a saúde,
Para quem treina visando desempenho atlético, aí sim, tem que pensar muito nos sistemas energéticos específicos daquela modalidade e aí trabalhar especificamente para potencializar. Por quê? Porque sabe-se que principalmente depois do início, no início tanto faz, falando uma linguagem mais simples, mas depois de uma fase inicial de treinamento, as adaptações elas são cada vez mais específicas. Então, quanto mais treinado o indivíduo for, mais específico vai ter que ser o treino para continuar surtindo efeitos. Caso não seja, o indivíduo vai ficar estacionado em relação ao seu desempenho. E o princípio da reversibilidade é aquele que diz o seguinte: parou de treinar, perdeu. Então, quando o treinamento é interrompido, os efeitos do treinamento são rapidamente perdidos. Isso é chamado também de destreinamento. Tem que estar sempre treinando para manter ou para aumentar os efeitos.